Eunucos. Quem são? Do grego eunouchos, pelo latim eunoucho. Euné significa leito, é um substantivo, e o verbo echo significa segurar o leito, guardar o leito ou ser guarda do leito. Eunucos são homens cujos testículos foram removidos ou não funcionam. A remoção de toda a genitália externa masculina, a emasculação, excepcionalmente praticada, a penectomia ou falectomia, que é a retirada total do pênis. Os eunucos podem ser naturais, naturalmente nascidos, pelo mau desenvolvimento testicular na vida fetal, desde o nascimento, originando vários graus de baixa virilidade e até mesmo o pseudo-hermafroditismo, ou podem ser de intervenções externas, castrados, transexuais, os hijras, eunucos da Índia. Em algumas culturas antigas, os reis vencedores castravam os homens como pena imposta para torná-los escravos eunucos e os colocavam em seus haréns como forma de humilhá-los. A história relata que em algumas culturas estavam associados os abusos e a castração aos vencidos como forma de humilhação, por serem reis, na sua maioria promíscuos, devassos, idólatras e beberrões. Tinham práticas, inclusive, homoafetivas. Alexandre o Grande foi um deles. Eram obrigados os eunucos a se relacionarem homoafetivamente em muitos casos, por causa de sua aparência juvenil, sensível, submissa e de comportamentos dóceis. Por estarem constantemente nos haréns onde só havia mulheres, alguns comportamentos lhes pareciam femininos e, pela sua submissão ao reino, eram constantemente abusados pelos reis e soldados do reino vencedor. Logo, não precisamos dizer que eles viviam em condições degradantes e desumanas. Os eunucos foram instrumentos principais de governo imperial na maioria dos impérios clássicos do Extremo Oriente e Oriente Próximo. Na China e em Bizâncio, nos impérios árabes, Mesopotâmia e na Pérsia, os eunucos ocuparam uma variedade de posições nas cortes, no governo e no exército. Na Pérsia, no tempo de Xerxes, os eunucos adquiriram uma autoridade política vasta, ocupando cargos principais de estados, como de conselheiro do rei no palácio, generais, sares, Potifar, comandando exércitos no campo de batalha, superintendentes na educação, ensinando os principais jovens dos reinos vencidos em guerra para torná-los conselheiros e orientadores, administradores ou trabalhadores domésticos. Um exemplo é Aspenaz, em Daniel 1, versículos 3 e 4. Na dinastia Ming, na China, departamentos inteiros de eunucos passaram a existir na corte. Eles foram utilizados para assuntos confidenciais do imperador fora do palácio. Vale ressaltar que Neemias, durante o reinado de Artaxerxes, foi utilizado com esse mesmo propósito na reconstrução dos muros de Jerusalém, em Neemias capítulo 2, de 1 a 11. Diversas variedades culturais e religiosas distintas chegaram a afirmar enfaticamente que no Império Romano os eunucos desempenharam papéis bastante significativos nas igrejas, nos exércitos e na hierarquia civil. Visto que eles foram tão importantes em tempos passados, por que são muito raros os estudos da natureza desses que até hoje em dia não são contemplados com a devida importância na era moderna? E qual foi a intenção de Jesus em utilizá-los como figura de linguagem? Qual é a finalidade? O que Jesus queria dizer? A quem Jesus estaria se dirigindo com essas três definições? De nascência, que não teve escolha, os que o mundo castrou, imposição, e os que se castraram a si mesmo, escolha própria. Segundo a enciclopédia Spassa Calpe, o aparecimento primitivo dos eunucos é atribuído à Mesopotâmia, o berço da humanidade. O dicionário UTEHA registra que o hábito de usar os eunucos como guardiões das mulheres é uma consequência da poligamia e parece ter origem na Líbia.
A enciclopédia Everymans informa que o costume bárbaro da castração foi praticado provavelmente mais cedo na África, mas também era costume entre os romanos. Já a Enciclopédia Americana afirma que o eunuquismo é de origem pré-histórica e prevalece entre todas as nações, ou seja, existem em todas as dimensões do planeta. E povos orientais e entre aqueles do Ocidente que estiveram sujeitos às influências orientais. Quanto à sua gênese, não há definição, mas sabemos onde estavam. Existe um consenso geral quanto à sua presença em todo o Oriente, sobretudo na Assíria, Israel, Pérsia, Grécia, Líbia, Egito, Etiópia, Índia e China. Eles foram considerados pragas morais nas cortes de imperadores romanos como, por exemplo, Giordano III, no ano de 225 a 244, e Constâncio II, no ano de 337 a 361. Em uma grande parte do mundo muçulmano, eram considerados pragas sociais, mas ainda assim não os impedia de ter preferência pelos escravos castrados. Parece que havia uma síndrome da rejeição social, moral e espiritual destes que causou consequentemente dentro das sociedades uma evolução normativa do preconceito funcional para descaracterizar os eunucos de nascimento. Quanto mais nasciam pessoas com essa natureza de neutralidade, menos se falava, menos a história deles era registrada, caindo quase no esquecimento e confundidos com os que praticam homoafetividade, o que não é verdade.